tarde, sejam bem-vindos ao primeiro seminário online de educação matemática inclusiva aqui da Matemática Humanista. Eu sou Carlos Matias e hoje recebo a querida professora Gelsa Nisnik. Seja muito bem-vinda, Gelsa querida. Muito obrigado por estar presente, muito feliz. Também, naturalmente, a professora Edmara Carvalho está aqui conosco. Receba o nosso abraço, o meu profundo agradecimento à Edmara por estar fazendo essa belíssima tradução para Libras aqui no nosso seminário. Muito obrigado, querida Edmara. Só apresentar rapidamente a professora Gelsa. Ela é doutora em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente é professora associada do programa de pós-graduação da Unicinos, né? É uma referência em etnomatemática no mundo inteiro e uma muito importante, ela realiza pesquisas na área de educação com ênfase em estudos sobre educação matemática em uma perspectiva social, econômica, política e cultural e lidera o grupo interinstitucional de pesquisa em educação matemática e sociedade, que é o GIPENS, né? Então, Gelsa, bem-vinda, muito obrigado, tá, pela sua presença aqui. Eu saúdo todos os presentes que estão aí no chat, nos assistindo aqui, gente aberta do Brasil inteiro, da Bahia, Pará, Tocantins, pessoal lá de Matozinhos, em Minas Gerais. Um grande abraço a todos, sejam todos muito bem-vindos. É o Brasil inteiro. Gelsa está com a bola toda, Gelsa. Que legal. Todo mundo vem te dar carinho. Sejam todos muito bem-vindos. E eu queria começar para poder provocar. Vou começar assim, provocando um pouco esse nosso início de debate. Eu vou ler um pequeno trecho de um texto que a professora Gelsa escreveu. Eu queria ler para os colegas que estão nos ouvindo, tá? Então, o texto que eu vou ler é o seguinte, olha só, prestem atenção. Vivemos um tempo em que nossa geografia social, política e cultural está sendo remapeada. Nos desenhos desses novos mapas estão atores sociais antes invisíveis. O que anteriormente era tratado como um mero problema de minorias, hoje é politicamente sancionado e socialmente considerado. É o caso dos movimentos organizados em torno de questões sociais específicas, como o movimento dos sem-teto nas grandes cidades da América Latina e Estados Unidos, e o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, no Brasil. Raciais, étnicos e de gênero, cujas presenças não podem mais ser ignoradas pelos grupos dominantes. Então, após ler esse texto, eu pergunto aos colegas do chat em que ano vocês acham que a professora Gelsa escreveu esse texto. E eu queria dizer para vocês, já meio que me antecipando, que ele foi escrito em 1996, nesse livrinho querido, que eu tenho um carinho tão grande aqui. A gente estava falando aqui há pouco, né, Gelsa? Sobre esse livro, quero que você conte a história dessa capa depois, se puder, pessoal. Mas esse parece muito recente. Isso que a professora Gelsa colocou está em um debate sobre decolonialidade, que hoje está todo mundo falando, educação matemática, numa perspectiva decolonial, pós-colonial, enfim. E isso a professora Gelsa falou há 25 anos atrás. Então eu vejo... Eu tenho uma profunda admiração por Gelsa, assim, e recebê-la aqui... Olha, eu queria te ouvir, Gelsa, um pouco sobre isso, sobre essa sua perspectiva de educação matemática, de exclusão social, de política do conhecimento. Queria te ouvir um pouco sobre isso nesse programa, nesse encontro de hoje. Bom, então eu quero iniciar dando boa tarde a todos vocês e agradecer para ti, Carlos, assim, primeiro pelo carinho do convite, pelo carinho com que tu estás me recebendo. Também agradecer para a Edmara, eu já te disse particularmente, Edmara, assim, do como eu me sinto acarinhada por ti, privilegiada por te ter aqui junto. E nessa tarde, e dizer que
eu acho que tu fizesse uma boa escolha de ler esse pequeno trechinho desse livro, na verdade, dessa obra, que é da minha tese de doutorado. Sim. Na verdade, eu só vejo sentido de fazer educação matemática porque é a matemática para fazer educação. E porque eu acredito que fazendo educação nós podemos contribuir, mesmo que de um modo infinitesimal. Eu não tenho assim essas ilusões que a educação vai mudar o mundo, mas não vai mudar o mundo, mas nós podemos contribuir, mesmo que seja bom, de modo infinitesimal, Sim. contribuir para um mundo que seja mais justo, mais humanista. Aliás, é o título, não é, do teu seminário, antirracista, anti-homofóbico, anti-xenófobo, antipatriarcal, todas esses anti-necessários para que que a humanidade possa viver melhor. Não é possível que nós estejamos nesta altura da vida da humanidade, com os avanços todos que nós mesmos, humanos, produzimos, e nós estejamos vivendo pior. A desigualdade social, ela é maior hoje, a pobreza é maior do que há 40, 50 anos atrás. O Thomas Piketty, que é esse grande economista, conhecido por todos nós, ele diz que nós estamos vivendo hoje, a miséria hoje, ela é dos tempos de Victor Hugo. Mas os avanços que nós temos, que os humanos nós produzimos, elas são avanços extraordinários, mas e quem está usufruindo deles? Uma pequeníssima minoria. Sim. Então, eu vejo, vocês veem o que aconteceu agora com esse episódio do George Floyd, que sensibilizou milhares de pessoas em todo o mundo. E nós temos George Floyd a toda hora aqui no Brasil. Então, eu realmente vejo que só tem sentido nós pensarmos em educação, em particular educação matemática, se nós estivermos sensíveis, nós estivermos alertas, se nós estivermos direcionados para pensar o que nós, enquanto educadores matemáticos, nas nossas salas de aula, no nosso cotidiano de professores e de pesquisadores também, podemos fazer para fazer pequenas cunhas, que sejam pequenas linhas de fuga, para fazer alguma coisa para o comum. Essa palavra eu tenho ouvido muito e eu aprecio demais. Para o comum, para todos, para o bem comum. Então, acho que é isso. Então, acho que tu escolhesse bem. Eu ando interessada no que nós podemos fazer para o comum. Isso daí, esse é um ponto fundamental. Esse é um ponto fundamental. E assim, eu tenho um artigo que você escreveu que exatamente dá o nome ao evento de hoje, que é Educação Matemática, Exclusão Social e Política do Conhecimento. E o que eu fico muito engraçado, eu vou assim, agora te contar a história de como que eu conheci esse artigo. Eu li esse artigo, eu acho que em 2008, foi anos depois dele ter sido escrito. Ele é de 2001, do Bolema. E eu li, acho que em 2008 ou 2009, uma coisa assim. E 2 anos antes de eu ler esse seu artigo, eu li o livro do Bob Moses, o Radical Equations, aquele sobre direitos civis e tal. E foi um livro que foi maravilhoso e causou um impacto assim, em mim
um livro de paixão, um livro quente, é um livro que faz a gente suar de ler. É um espetáculo. Eu vou até depois colocar na tela aqui o QR Code, porque... E quando eu li esse seu artigo, você traz esse texto do Bob Moses, assim, então é como se tivesse sido um imã, porque eu tinha lido o livro, acho que 1 ou 2 anos antes, então ele estava na minha cabeça assim ainda. E quando eu li seu artigo, é um eixo forte dentro do seu artigo, né? Assim, tem assim, você pode falar um pouco sobre esse seu posicionamento no artigo? Você coloca 2 eixos, um muito em cima do que o Moses faz na questão do acesso a um novo mundo tecnológico, a dificuldade do acesso, e aí tem toda uma estratificação dessa dificuldade envolvendo a questão racial e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, você chama atenção de uma coisa que, quando eu li, eu não tinha pensado e me deu um impacto incrível, que é a questão da política do conhecimento. Quer dizer, quais conhecimentos são assim considerados legítimos? A questão do currículo, quer dizer, quem é representado nos currículos atuais, como que essa representação se dá, e que isso é fundamental para a inclusão social, para a escola como um espaço de inclusão social. Então, para mim, isso, eu queria que você falasse um pouco e surfasse nessa onda linda que então eu vou te você contar criou. um pouco da minha história ligada ao Bob Moses. Sim. Eu conheci nos Estados Unidos a filha do Bob Moses. Para quem não sabe, não teve oportunidade de conhecer, Bob Moses foi um militante negro que participou junto com agora me fugiu o nome, o grande líder Martin estadunidense, Luther King. Martin Luther King. Ele foi companheiro do Martin Luther King das grandes marchas. Ele é uma figura emblemática. Eu o conheci somente, quer dizer, não, a filha eu conheci pessoalmente, assim, próxima. O Bob Moses eu conheci em Minneapolis, num evento que eu já nem vou me lembrar qual é o nome do evento. E ele era uma figura, quando ele entrou, foi em Minneapolis, num evento. Bom, já não. Eu acho que foi a IRA, eu não me lembro qual era o evento, mas era um evento muito grande. Quando ele entrou num imenso salão, mas um imenso salão que caberia 5.000 pessoas, ele entrou e as pessoas todas se levantaram e houve um silêncio sepulcral e ele ficou em silêncio. Houve assim, para mim pareceu uma eternidade. Deveria ser 1, 2, 3 minutos no máximo. Ele era uma figura emblemática, é alguma coisa emocionante, era tocante. Então eu não o conheci pessoalmente próximo, mas sim a filha dele. E essa minha pequena incursão que eu tive na comunidade negra militante dos Estados Unidos, eu devo a uma grande amiga que eu fiz na vida graças ao Biratã D'Ambrosio, que é a Marilyn Frankenstein, que até hoje é uma grande amiga. Aliás, Sim. eu quero fazer um parêntese, eu quero fazer esse parêntese e dizer que em 1984, 88, quando a maioria das pessoas que estão aqui conosco hoje talvez não devem, nem eram projetos de, quem sabe, serem nascidas, serem feitas para nascer. Sim. Eu estava em Budapeste, o primeiro congresso, o primeiro ICME que eu participei, e eu ali entendi por que o Biratã era quem ele era e continua sendo. Pela generosidade Sim. da pessoa do Biratã. É pelo seu brilho intelectual, pela sua coragem de inovar, pela sua sensibilidade, porque o que o Biratã fez enquanto coordenador do pós-graduação nos Estados Unidos, ele foi para o sul dos Estados Unidos para sensibilizar jovens negros para fazer doutorado em matemática, quer dizer, ele participou desse movimento antirracista, ele teve um papel nisso. Mas, além, junto com tudo isso,
a sua generosidade. Houve um dia que se chamou o Kindle, dia 5, nem me lembro o nome, de Educação, Matemática e Sociedade, era um título assim, e havia, então, todas as pessoas interessadas nesse tema. Estava lá o Paulo Guedes, havia muitas pessoas que depois se tornaram referência. Mas Sim. O grande nome era o Biratã D'Ambrosio. E ele dava a palavra para um, dava a palavra para outro, ele ficava atrás e deixava que os outros brilhassem. Naquele momento, isso me sensibilizou e, ao longo de toda a minha vida, isso segue me sensibilizando. Então, como é que eu conheci e fiquei amiga para toda a vida do Arthur Powell, da Marilyn Frankenstein? Foi ele que dizia, não, vocês têm que ir a Porto Alegre para conhecer a Gelson, e eles vieram. E aí eu fiquei próxima dessas pessoas. Então, foi através da Marilyn que eu conheci, que é uma mulher branca, militante do movimento negro. Aliás, quero fazer um parêntese e dizer que hoje eu ainda li uma entrevista de uma mulher branca estadunidense que publicou um livro que está entre os livros mais vendidos atualmente nos Estados Unidos, sobre uma discussão antirracista, discutindo o lugar dos brancos nessa luta antirracista, muito interessante. E a Marilyn é um exemplo de uma mulher branca que participa dos movimentos, ativamente dos movimentos antirracistas. Então, eu, através dela, tive a oportunidade de conhecer um pouco, de participar de algumas atividades, do movimento negro nos Estados Unidos. Então, lá que eu tive, então, a oportunidade de conhecer, então, bom, não me lembro o nome dela, mas não importa dessa filha. Então, lá eu conheci um pouco, assim, pessoalmente, não só através do livro do Bob Moses, mas um pouco do que acontecia lá em termos desse movimento. E para quem não conhece, só em 5 segundos, ele reunia professores interessados em ensinar álgebra nas comunidades negras para jovens, ensinar álgebra, por isso se chamava Álgebra Project, projeto de álgebra. Por que álgebra? Porque álgebra era aquela área do conhecimento, aquela disciplina que precisavam fazer um exame para ter acesso à universidade depois. Então, por isso que era uma disciplina chave para que os jovens pudessem ascender. E esse projeto dele se expandiu muito, muito nos Estados Unidos. Não era um projetinho, é um projeto, e ele escreveu esse livro, eu acho que até o título do livro era Algebra Project, né? Algebra Project, Radical Depois Equations. Tem um subtítulo. Tem um subtítulo, que é o Algebra Project, isso. Bom, então, esse livro é um marco da relação da educação matemática com as lutas antirracistas, que na época não se chamavam antirracistas. Bom, agora eu vou contar uma questão. Nesse meu artigo, eu me refiro a esse trabalho dele com uma questão, porque o Bob Moses, ele fez o seu trabalho nitidamente, claramente, no sentido de diminuição da desigualdade social. Bom, todo o trabalho do Martin Luther King, o que era? Era isso aí, né? Bom. Então, agora eu quero fazer 2 comentários. Primeiro, um comentário que não é do Bob Moses, que é uma coisa bem atual. Eu sempre discutia com a Marilyn, em alguns espaços onde eu tive a oportunidade de conhecer nos Estados Unidos, por que nós aqui não focávamos tanto na questão racial, do negro? Porque eu percebia que aqui nós focávamos a desigualdade, sempre na desigualdade em relação à pobreza. E lá era muito mais a desigualdade em relação aos negros. Sim. Então, havia
Eu não entendia muito isso, e sempre. Eu muitas vezes conversei com ela sobre isso, e vocês, eu acho que estão de acordo que nós tínhamos essa. Mas agora, aqui, a partir desse episódio dramático do George Floyd, que emergiu muito fortemente a questão da discriminação racial, a necessidade de lutas antirracistas, está aparecendo uma crítica dos movimentos negros dizendo: não, mesmo a esquerda, que só discutia a desigualdade da pobreza, é insuficiente. A desigualdade da pobreza tem que vir junto com a desigualdade racial, porque a pobreza tem cor. Muito, para mim, isso foi uma novidade. Para mim, essa discussão agora, a fortidão dela é nova para mim, porque eu sentia isso muito forte nos Estados Unidos. Então, é um comentário atual aqui. Agora, eu quero voltar para o Bob Moses. Eu percebia, e agora eu quero voltar, Carlos, ao que tu percebeste no livro, no texto, que eu, então, fiz toda uma discussão sobre política, sobre desigualdade social, apoiada na obra do Bob Moses, fazendo uma interlocução com o Bob Moses, da minha profunda admiração desse ídolo meu. Sim. Aí eu junto com essa questão da política do conhecimento. Meu artigo tem 2 eixos. Sim, exato. O que é política do conhecimento? É dizer que o currículo não é uma coisa neutra. O que vai entrar no currículo, o que vai ficar de fora, são escolhas. E essas escolhas são feitas com base em jogos de poder, em relações de poder. E nós sabemos que essas relações de poder, a matemática, ela tem as suas raízes na tribo europeia. Sim. Isso que nós chamamos de matemática é a matemática concebida na Europa, com uma ressalva, por alguns grupos europeus, porque a Europa não era uma coisa homogênea, nunca foi. Sim. Aqueles camponeses lá da Europa, lá da Idade Média, não é aqueles, não é essa a matemática deles. Não, porque a gente diz tribo europeia. Tribo europeia, isso, aliás, é uma expressão de um grande amigo, e, aliás, eu recomendo muito, é um autor que não é muito conhecido aqui no Brasil, Emanuel Liscano. Para quem não conhece, eu recomendo, é um intelectual de primeira ordem, ele escreve em espanhol, porque ele é espanhol, e essa expressão tribo europeia eu utilizo a partir das ideias dele. Então, vamos combinar que na Europa havia muitas, na época do Descartes, em toda essa época aí, havia muitas tribos, não é uma única tribo. Mas uma específica tribo é a tribo europeia que nos colonizou. Portanto, isso que nós chamamos de matemática, aliás, o Ubiratã, na sua antevisão, na sua visão antes de muitos outros, antes de todos nós, dizia, ela é uma etnomatemática. Isto é, ela é uma matemática de um grupo cultural, da tribo europeia, de uma específica tribo. Não é da tribo, de uma tribo europeia. Sim. Bom, então, na verdade, nós temos que problematizar o que conta como conhecimento na escola. Nós temos que problematizar isso. Sim. Eu sou terrível, porque eu vou puxando uma linha, depois mas isso é lindo.
Mas não fiquem preocupados, porque eu vou voltar. Eu vou abrindo parênteses, chaves, colchetes, mas eu vou fechar. Eu não vou me perder. Não, eu vou lá, mas eu vou voltar. Eu vou voltar porque eu não vou perder o fio da coisa. Então, agora eu fui dar essa explicação, me perdi, mas não vou me perder. Então vamos lá. Depois eu vou voltar lá para o Bob Moses, lá onde eu comecei a história. Então, vamos lá, da tribo. Então, é a questão de que não são. Nós estamos falando. O que é a política do conhecimento? É como nós temos que problematizar, nós temos que nos dar conta que o currículo não é alguma coisa que está dada, neutra e de uma vez por todas. E é isso, ponto. Não é assim. Nós temos que nos botar a pensar. Então, agora eu quero dar. Não vou dar exemplo. Não, agora não é hora de dar esse exemplo. Então, eu vou adiante. Posso só fazer um comentário rápido? Pode, até 2. O que eu acho incrível disso tudo é que quando você fala dessa coisa de que o currículo não é neutro, isso você colocou, está explícito no seu artigo, essa frase é explícita. E a gente tem hoje esse negócio de escola sem partido. Quer dizer, eu falo o seguinte, eu estava pensando aqui com os meus botões, assim, Gels é uma mulher que está há 30 anos, 20 anos à frente. Porque, veja, assim, na verdade, quer dizer, de uma certa maneira, o currículo está trazendo uma dimensão ou uma perspectiva de uma etnomatemática europeia, mas que é uma etnomatemática europeia que já é, por exemplo, muito excludente em si em relação a diversos aspectos, por exemplo, de outros etnos. Né? Nesse ponto aí quer dizer, se a gente olhar... Não, vamos com cuidado. Eu acho que nós temos que ser bem cuidadosos. Em primeiro lugar, a matemática está vindo só atrás. Ela está vindo por último, porque os professores de história há muito tempo vêm dizendo que a história do Brasil não começou em 1500. Sim, verdade. Quer dizer, os professores de história sabem isso, batalham por isso há muitas décadas. Nós estamos só vindo lá atrás. É verdade, Nós passamos de reboque. Então, eu estou dando um exemplo só. Só que a matemática tem esse viés que ela é neutra, que ela é abstrata, que então ela está acima do contexto, ela é formal. Então ela não diz respeito a nada. Porque ela diz respeito a tudo. Essa coisa também meio que dá essa percepção meio platônica da matemática ideal. Agora vamos lá. Olhem qual é a questão. Aí tem vários probleminhas aí para nós. Tem várias nuances. Isso aí não é tão simples assim. Naquela ocasião, quando eu dizia isso, e sigo dizendo, nós temos que pensar o que vai contar como conteúdo do currículo. Porque nós vamos ter que fazer escolhas. Impossível ensinar tudo. Por exemplo, eu já dizia há 30 anos atrás, e vou continuar dizendo hoje, isso eu não estou fazendo uma loucura. Ainda há concursos que pedem a raiz quadrada, extrair a raiz quadrada no papel. Isso é alguma coisa que não faz mais menor sentido. Então, esse é um conhecimento que já foi, já morreu. Esse nós podemos mandar embora. Sim. Mas novos conhecimentos precisam ser colocados, devem ser colocados. Bom, agora vamos à política do conhecimento. E nesse texto que tu estás te referindo, eu mencionava conhecimentos que são próprios de determinados grupos culturais. Grupos culturais
específicos que cada vez mais estão ficando menos específicos. Sim. Por quê? Eu, na minha tese de doutorado, de décadas atrás, já fazia uma discussão que os antropólogos têm mostrado que hoje, no mundo, praticamente não há grupos que vivem isolados, há pouquíssimos, raríssimos grupos que vivem isolados. Hoje, os grupos culturais estão em contato uns com os outros. Então, essa ideia de que há conhecimentos próprios, puros de determinados grupos culturais, isso não vai praticamente existir. Sim, é verdade. Mas há alguns conhecimentos próprios, sim. E aí vem um pouco, e eu quero me inspirar nessa questão dessa disciplina de cultura afro-brasileira. Esse é um exemplo, não é da matemática, mas nós podemos tomar como exemplo. A cultura afro-brasileira, bom, é óbvio que não é uma cultura, é afro-brasileira, ela não é africana, ela não é puramente africana, mas ela tem elementos dessa miscigenação África-Brasil que tem elementos próprios. E o que está se dizendo para o currículo? Vamos trazer esses elementos. O que nós temos a dizer dos modos de praticar a matemática de culturas rurais brasileiras? Sim. Porque no meio rural, por mais... Eu orientei muitos trabalhos, por mais que nós tenhamos já todo o sistema métrico, se nós vamos um pouco para o interior, ainda estamos usando a légua, ainda Abraça. estamos usando a colônia, isso aí ainda é utilizado. Sim. E por que é que essas expressões nós vamos expulsar, botar para as margens? Por que nós vamos desvalorizar isso que é a vida, é o passado, é a história dessas famílias? Sim, sem Eu dúvida. não estou dizendo que nós vamos pegar... Bom, então não vamos ensinar o sistema métrico, agora vamos só ensinar... Óbvio que não é isso. A política do conhecimento é dizer que o preço para trazer a colônia, todas essas expressões, todas essas medidas próprias, o preço não é não deixar de ensinar o sistema métrico, óbvio. E também não é trazer como exótico. Olha aqui, ó, o fulaninho ainda usa a légua. Não é isso. Mas é dar valor à história, às tradições dos grupos com os quais nós trabalhamos. Então, essa é a política do conhecimento. Quando nós não viramos as costas para a vida dos nossos alunos, para suas histórias de vida, para quem eles são como sujeitos. É isso. Bom, feito explicado um pouco, não, mas agora eu quero voltar ao Bob Moses, que agora vem uma coisa bem delicada, agora eu quero chegar. Vamos lá. Então, eu começo o artigo com Bob Moses, desigualdade social e a sua luta. Vamos ensinar álgebra para que essas comunidades negras tenham acesso elas sejam aprovadas nesse exame, possam entrar na universidade. Ótimo. Aí eu discuto política do conhecimento, que brevemente eu agora falei. E no final do artigo eu tenho uma frase que foi muito difícil para mim escrever. Naquela ocasião, e ela também está na minha tese, eu nem sei que está na minha tese, você sabe que eu já nem sei agora se ela está na tese ou não, mas não importa. Eu vou ler essa frase, porque eu até imprimi esse texto, eu nem lembrava mais do que eu já tinha escrito nesse texto. Tanta coisa, né? Não, sabe o que é? Depois que eu escrevo uma coisa, eu não abro nunca mais, eu não leio nunca mais, porque eu não quero sofrer. Bom, então eu vou dizer a última frase
do meu texto. Diz assim: diferentemente da perspectiva adotada por Mob Moses no Algebra Project, que não incorpora na ação pedagógica e tampouco questiona o tema da política do conhecimento, argumento pela relevância de tal articulação. Dizer essa frase, que talvez muito poucos tenham prestado atenção, foi muito difícil para mim. Quem sou eu para criticar o Bob Moses? Aí tem uma crítica. Uma suave, mas é uma crítica. Eu estou dizendo que o trabalho dele não é bem uma crítica ao que ele fez, mas uma crítica ao que ele deixou de fazer. Uma crítica ao que ele não prestou. Eu, na ocasião, escrevi para o Arthur Powell, perguntando: Arthur, tu estás de acordo com isso? Tu achas que isso não é indecoroso? Não, porque eu acho que a gente tem que saber o lugar da gente, sabe? Mas isso é uma discussão acadêmica, isso não é uma discussão, porque, na verdade, ele nunca questionou a matemática daquelas comunidades. Sim. Ele nunca questionou os modos de matematizar das comunidades onde ele ia. Ele chegava, ele e o seu grupo, a orientação que ele dava, a Algebra Project era a álgebra que era ensinada em todas as escolas dos Estados Unidos dos brancos, para sintetizar. Vocês querem entrar nas escolas dos brancos? Está aqui a matemática dos brancos. Vão aprender. Eu não sou contra isso. Está certo isso. Mas ele foi pragmático. Sim. Mas nem nos seus livros ele abriu alguma possibilidade para dizer: olha, mas também deveríamos pensar. Bom, tá bom. Nobody's perfect. Tá bom. Eu vou deixar que ele tem direito de não ter feito isso, mas eu também achei que a gente também tem que ser honesta academicamente, sabe? E foi uma coisa, ele não fez isso. Então, eu acho que o trabalho dele tem esse imenso mérito, mas ele em nenhum momento pensou, porque ele era um matemático puro, aí é que está. Ele não estava interessado no currículo escolar, ele não era um educador. Sim, sim. O ponto dele tinha mais a ver com o primeiro eixo do seu artigo, mais questão do acesso. Não, é totalmente o primeiro eixo. Porque Exato. ele era um matemático. Sim. Tá, eu acho que dei a volta, eu acho que não, já mas falou. foi assim perfeito. Um ponto que eu quero aproveitar, e que é um ponto que o Bob fala muito nesse livro dele, é que sobre a questão dos testes de seleção dos jovens para a universidade. Isso é algo que ele coloca, o high stakes tests, né, de acesso à universidade, uma coisa importante para ele, dentro desse primeiro eixo do seu artigo, uma coisa relevante. Assim, contextualiza bem o que ele está buscando. E aqui no Brasil, a gente, historicamente, desde meados da década de 90, quando o SAEB, enquanto um instrumento de avaliação do sistema educacional brasileiro, chega com mais força, com o TRI, isso foi em 95 e tudo mais, a gente começa a ver toda uma mobilização do currículo. Isso aconteceu nos Estados Unidos também, pra caramba, com o Common Core. E aqui no Brasil, toda uma movimentação, um deslocamento da escola em querer atender as demandas desses testes em larga escala, até porque foram criados índices já no início desse século, índices em que o IDEB, por exemplo, onde escolas recebem um índice e a questão de recurso, de investimento é muito parametrizado por esse índice. Então, há metas a serem cumpridas, etc. E essa invasão de fora para dentro
que o Bob traz muito no livro dele, essa invasão de fora da escola para dentro da escola, pelos testes em larga escala, pela seleção. Acontece no Brasil com o nosso ensino médio. O Enem tem historicamente, desde 2009, um efeito indutor brutal no ensino médio brasileiro, e o SAEB nas escolas, quer dizer, na formação de professores, isso não chegou. Mas quando um estudante sai do curso de licenciatura em matemática e chega na escola, ele vê que no dia a dia da escola, do gestor escolar, a pressão pela questão das provas em larga escala e etc. E esse desenho agora, ele chegou, essa parametrização desses testes em larga escala, que antes eram feitas pelas matrizes de referência desses exames, agora viraram a BNCC. Eu estou trazendo isso porque até peço perdão por estar me alongando aqui, mas alguém perguntou aqui, tanta pergunta que eu já perdi aqui, sobre a questão da etnomatemática com a BNCC. E assim, a BNCC é um documento que chega e que traz uma primeira parte bastante sensível e fala sobre a cultura, sobre a matemática como uma construção humana, a cultura digital, etc, etc. Fala, mas na hora que ela chega efetivamente na ponta da referência da sala de aula, ela está falando daquele conhecimento seco, árido, pontiagudo, que é totalmente desconectado da cultura, que exclui completamente outros conhecimentos, outras dimensões, assim. E aí, nesse ponto é que eu acho que tudo isso que você está falando tem muito aqui, assim, se conecta muito com o que está acontecendo hoje no Brasil. Por isso que eu acho muito importante essa sua fala, Jossa. Olha só que bacana. Rapidinho, olha só quem apareceu aqui, nosso amigo Bigode, aí, tá deixando um abraço carinhoso. Não, esse Aí, ó. Essa é a contribuição que o Bigode já dá e dará para a educação matemática é única. É única. Grande abraço, única. Bigode. É única, viu? Eu me inspiro muito no trabalho do Bigode, no trabalho de sala de aula do Bigode. Os livros que o Bigode publicou, mas são livros aí que são livros que têm a base da sala de aula. E, não é verdade? São construídos a partir do brilhante professor que ele é. Eu quero dizer que eu não conheço melhor professor. Eu não quero dizer que não exista, pode ser que exista, mas eu não conheço. Olha só, aí, Bigode, tá com a bola toda, Bigode. Não, mas é verdade, eu sou sincera, é verdade. Sinceramente, é isso, é o que eu penso. Maravilha. Bom, um abraço, Bigode. Vamos lá. Eu vou dizer o seguinte. Eu não conheço muito nem a BNCC do ensino fundamental, já vou dizer que é uma falha, nem a do ensino médio. Eu olhei por cima, então eu não sou expert nisso, mas é isso, a síntese que tu fizesse, Carlos, é bem essa. Fala, enrola. Bom, agora que já falamos tudo, já enfeitamos bastante, vamos ao que interessa. Então é isso, aquela coisa do mais. Eu nem sei, porque o conservador não é ruim, então eu ia dizer mais conservador, mas não é nem ruim nem bom, é aquilo de sempre. Vamos pegar pá e pá. Bom, eu acho que não tem como fugir. Porque aí vem um pragmatismo. Nós temos que ser pragmáticos. Nós queremos que os nossos alunos, principalmente das escolas públicas, principalmente os que. Se nós queremos diminuir a desigualdade social, nós temos que começar tentando diminuir a desigualdade escolar. Porque a social, infelizmente, nós não temos poder disso. Para diminuir a escolar, nós temos que fazer com que eles aprendam e passem sejam aprovados nessa escala, para chegar depois no Enem. E isso, eles têm que aprender essa matemática. Ponto. Eu sou bem pragmática. Vocês sabem que eu trabalhei décadas com o Movimento Sem Terra. Hoje, felizmente, o Movimento Sem Terra
eles têm os seus próprios intelectuais, eles têm os seus próprios doutores, eles têm o seu... Isso eu acho uma coisa maravilhosa. Eu tenho nesse meu livro, nesse livro que tu mostrasse aí, eles dizem, é muito bom, nós precisamos de vocês intelectuais enquanto a gente não tiver os nossos. Eles dizem aí, e hoje eles têm, isso é maravilhoso, era isso mesmo. Então, eu dizia claramente, nós fazíamos lá era um trabalho etnomatemático, em parte. E depois vinha o trabalho que inclusive, eles faziam, tinha aquele telecurso segundo grau, telecurso primeiro grau, eram os livros que publicavam aí. Eu mandava fazer em casa, eles faziam de trabalho, tarefa de casa, era aquilo ali. Eles tinham que fazer concurso depois nas prefeituras. Porque uma vez aconteceu, num concurso, isso foi hilário. Mandaram calcular uma área. Isso me contou uma pessoa que eu conhecia que estava circulando, estava na sala onde estavam fazendo exames, o exame para concurso, para professora, e uma levantou. Aqui está pedindo para calcular a área, é para calcular pelo método do Adão ou do Jorge? Ela achou que era pelos métodos dos camponeses, e não pelo calcular a área, base vezes altura. Bom, ali foi a primeira vez que eu levei um choque, porque ela não entendeu que numa prova, para um concurso, para ser professora das séries iniciais, ela não podia usar o método camponês, ela tinha que usar o método escolar. O método escolar. Então, isso tinha que ficar muito claro. Isso foi logo no início, porque eu era tão entusiasmada pelo método, sabe, eu valorizava tanto que chegou lá, ela perguntou na hora, sabe, levantou a mão qual era dos métodos para calcular. Então, isso foi uma lição para mim. Eu nunca foi a Helena, lembro até a moça, qual foi a vítima minha. Então, eu aprendi claramente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Isso é o nosso compromisso. Aí vem a posição do Bob Moses. Sim. Aí vem nós temos que ser pragmáticos, nós não podemos. Agora, eu quero aproveitar e fazer um comentário que eu não posso deixar de comentar. Tem uma coisa... eu sou horrível, mas tá, eu vou fazer esse comentário. Uma das coisas que eu acho que, para mim, que eu tenho escutado muito, é a história que a matemática se aplica na vida diária, se aplica no cotidiano. Eu vou dizer que isso é errado. A matemática escolar, como nós ensinamos, não se aplica na vida diária. Errado. Isso aí é uma das coisas que eu tenho atualmente, mais recentemente, tenho me batido muito. Não é verdade. Não é. Então, professora, por que eu vou aprender matemática? Ah, porque tu vais usar na vida diária. Negativo. Negativo. Vou dar um exemplo. Como é que na matemática, eu já dei muitas vezes esse exemplo, então, se alguém já leu textos meus, até já leu esse exemplo, mas o bom exemplo é o exemplo que é simples claro, e né? que é rápido de entender. Então, por isso que eu vou repetir esse. Como é que na escola nós ensinamos a arredondar números? 18 vai para 20. 13 vai para 10. Né? Tá? Vai para lá, para cima, vai para baixo. Agora eu vou dar o exemplo de como é que um camponês, mas não é só os camponeses, nós também fazemos assim no supermercado. Ele diz: se eu estou vendendo, eu sempre boto para baixo, que eu não quero me enganar que eu vou ter mais dinheiro do que eu vou ter. Agora, se eu estou fazendo a compra no mercado, eu sempre boto para cima para não me faltar dinheiro na hora da caixa.
Entenderam a coisa, a Sim. lógica? Isso eu lembro. É a história do seu Jorge, não é? Não é isso, Não, seu não, Jorge? não, Eu não, lembro. não. O Jorge Não é parece? não, o Jorge é outra coisa. O Jorge é de medir a Terra. Ah, tá. Olhem bem, matematicamente vai ser mais próximo do resultado preciso se 18 eu for para 20 e 13 eu for para 10, óbvio. Mas o que na prática, na vida lá fora, tem o mesmo tipo de lógica, mas a aproximação que eu faço não é a mesma. Porque na hora de comprar, eu arredondo para cima para não passar vergonha. Isso não é só. Eu escutei a primeira vez no camponês, mas quando eu dou esse exemplo, as pessoas todas estão de acordo. Não, sim, sim. Eu entendi. E isso tem uma coisa interessante aqui. O pessoal aqui no chat, algumas pessoas ficaram. Mas como essa afirmação de que a matemática e essa contextualização, isso é uma coisa que a gente na matemática humanista aqui, Gelsa, já falou pra caramba. E eu queria também fazer um adendo a isso daí. É, assim, pensar que a matemática que a escola traz. Eu tenho um texto antigo para Dedéu, famoso por isso, que é aquele Na Vida 10 na Escola Zero. Ah, sim. Dá. Então, da Terezinha. Então, aí, esse tem uma parte do livro em que ela conta a história de um menino que vende cocos. Aham. E aí ela conta a história do menino. O menino vende cocos, trabalha bem com os cocos e dá o troco e vende, pá, 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 pá. E aí foi feita uma pesquisa em que esse menino que vende cocos é levado a reproduzir as operações que ele fazia informalmente na sua prática diária de trabalho num contexto desse jogo de linguagem escolar, quer dizer, dentro da esse caráter normativo da escola, algorítmico, etc. E ele tem uma diferença muito grande de desempenho, mas praticamente ele erra em Claro, vários é aspectos da escola. razoável. Sim. Então, é quando a professora Gelsa fala que há muita coisa da matemática da escola não se aplica no cotidiano, é no sentido de que muita matemática que é trabalhada na escola do jeito a matemática escolar, por vezes assim, essa coisa do cotidiano é mais assim, a matemática que emerge do cotidiano. E o que Gelson está colocando, por vezes, é uma matemática escolar que, por vezes, é levada a fortiori para o contexto cotidiano e que, às vezes, não casa. Então, Não, tem não, eu vou esclarecer bem. é, Eu quero terminar todo. Se aguentem que eu vou não, explicar bem. dá. A matemática escolar é uma coisa. A matemática de fora da escola é outra coisa. A matemática da escola, nós não vamos enganar os nossos alunos. Ela é uma matemática que ela é precisa, ela é da ordem da transcendência. 2 mais 5, 7. Ela é precisa, ela é formal. Eu não vou enganar dizendo que eu não vou. Ela é formal, eu quero que ensine o formalismo. Eu agora, olha, isso aí é uma novidade no meu pensamento. Isso é dos últimos, bem recentes anos. E eu Sim, vou explicar bem por quê. A matemática da escola, ela é formal. A matemática da vida, ela é da ordem da contingência. Ela depende da situação. sim, Se eu vou vender, eu vou botar para baixo, para não me enganar que eu vou ter mais dinheiro. Se eu vou comprar, eu vou botar para cima. Elas se parecem? Se parece com a da escola, mas não é a mesma. sim. Se eu quiser sofisticar a linguagem, eu vou dizer que Similaridade de são família. jogos de linguagem diferentes
que têm semelhanças de família. Mas eu não gosto de ficar falando difícil. Mas é isso. Eles não são os mesmos. Sim. Não são os mesmos. Eles só são semelhantes. Agora, o que eu quero dizer? Então, eu não vou ensinar o da escola, não vou ensinar... Não, eu vou ensinar os dois. Eu vou ensinar da escola, olha, nós vamos aprender agora a arredondar números. Quando eu tiver 18, vai ser 20. Quando eu tiver 13, vai ser 10. Bom, e faço todo o ensino. Agora vamos ver na escola, fora da escola. Perguntem para a mãe como é que ela faz, perguntem para isso. Aí as crianças vão trazer como é que lá fora fazem. Então, nós vamos ensinar lá fora. Aí nós vamos dizer, escuta, é parecido ou não é parecido? Ah, é parecido, mas não é igual, né? Terminou. Eu não estou dizendo, eu só não vou enganar as crianças dizendo que é a mesma coisa, porque isso é uma enganação. Isso é que eu quero dizer. O que eu estou argumentando é que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sim. E eu estou dizendo que nós temos que trazer as duas coisas e mostrar que elas são diferentes. Mas é importante mostrar duas, porque eu quero que as crianças se apropriem da matemática de fora também. Mas ela não é a mesma, não é o mesmo modo de praticá-la. E na escola, nós precisamos aprender, nós precisamos ensinar a matemática precisa. Não dá para ensinar só essa aí, quando for para comprar, sobe, quando for para vender, desce. Porque eles vão depois ser reprovados. Sim. Eles vão ser reprovados nesses testes e aí vão ficar sempre menos. Bom, eu vou dar um outro exemplo. Até eu escrevi ficou um capítulo, se alguém tem acesso, eu escrevi junto com a Fernanda Wander num livro que se chama Becoming, é na Inglaterra até, eu acho que pela Routledge, não importa. Nós analisamos esse caso, pergunta para uma pessoa, tu moras perto da tua escola? O que a gente diz? 5 minutos a pé. É o que a gente responde. Ou 10 minutos de ônibus. Na escola, nós dizemos, vamos medir quantos quilômetros tu mora na escola, quantas quadras. Para nós, distância não é por minutos. Mas hoje, na vida prática, nós trabalhamos com minutos. É artificial nós querermos ensinar distância com metros, com quilômetros, botando na vida prática. Por quê? Porque na vida prática, o usual hoje, porque a vida é bom, por todas as questões que nós sabemos. Sim. Então, nós podemos até fazer essa discussão social, que hoje, como o tempo está muito, todo mundo está sempre apressado, isso e aquilo, e nós vamos ensinar as duas maneiras. Vocês me entendem o que eu quero dizer? Nós temos que começar a ter um pensamento mais acurado em relação ao que está acontecendo lá fora e o que nós vamos ensinar de matemática. Por quê? A professora já está dando um nó na nossa cabeça. Não, eu não quero. Mas ela está elogiando. Não, Emília. Maravilhoso. Não, Emília, não. Peraí, eu vou desnosar. Emília, olha aqui, ó. Eu vou te dizer, Emília, não. Isso é péssimo, Emília, é péssimo. Emília, me perdoa. Emília, deixa eu te dizer o que é, Emília. Eu quero nos alertar. É péssimo isso, péssimo. Nada. Emília, deixa eu te dizer uma coisa, Emília. Eu estou querendo alertar para nós, para todos nós, que não dá para a gente... Essas frases, a gente ensina matemática para aplicar lá fora, essas frases feitas, a gente tem que se botar a questionar sobre elas. Tu me entende o que eu quero dizer, Emília? Eu vou falar só contigo, mas eu sei que deve ter muita gente assim me odiando. Mas eu tenho que ser sincera, sabe? Eu tenho que ser sincera com vocês,
Porque essas são as coisas que eu venho pensando mais recentemente, sabe? Porque a gente vai pensando, vai lendo, sabe? Vai vendo outras coisas. Gelson, Que, te falar uma coisa. não, Uma coisa que, assim, essa coisa, assim, ingênua, quase que um pouco. Não, a matemática tem que ser assim, contextualizada. Uma coisa, assim, por vezes é tão forçado que a gente tem casos, assim, porque isso virou um slogan realmente na universidade, na escola. é isso, é isso. É, E vamos. Bom, agora tu me desse a deixa, agora tu vai ter que me escutar. manda abraço. Bom, porque agora eu vou ser horrível. Agora a Emília vai me atirar pela janela. Bom, não, é verdade, gente. Eu quero falar uma coisa muito horrível. Horrível no sentido de muito radical. Eu tenho acompanhado, por razões diversas, um pouco o que está acontecendo na escola nos anos iniciais, não tão iniciais, até, bom, os anos iniciais, da escola no Canadá e na França, mais de perto. E também vejo um pouco dos Estados Unidos, mas mais de perto. E eu tenho visto que lá estão querendo um formalismo para crianças bem desde o primeiro ano do ensino fundamental. E eu comecei a observar isso e bom, é completamente na contramão de tudo que eu sempre pensei, tudo que eu sempre fiz, tudo. Eu vou dizer quando é que eu tive o choque máximo da minha vida. Uma criança de 6 anos, no primeiro ano, estava quase terminando, mas era o primeiro. Era assim: tenho 12 bombons, dei 3 para um, 5 para outro, 12, 5 e 3. Quantos eu fiquei? A criança desenhou 12, deu 3. Aí ela riscou 3 e escreveu 5 menos. Não, riscou 3, tá. Depois ela tirou mais 5, riscou 5. Então ficaram 7. E ela escreveu a seguinte frase: 12 menos 3 menos 5 igual a 7. A professora riscou, errado. Porque a sentença matemática não pode ser assim, tem que ser 12 menos 3 igual a 9. 9 menos 5. Vocês entenderam qual é a coisa? Tem que ser sentenças separadas, porque o que representa rigorosamente, formalmente, o que está dito ali são duas operações, não é uma só. Vocês entendem? Como é que estão enquadrando o formalismo, o que estão exigindo dessas crianças em termos formais? Bom, eu comecei a olhar essas coisas. Hoje, o formalismo está na ordem do dia. O que nós estamos vendo? O que está se ensinando? O que é preciso hoje para ter acesso às carreiras de engenheiro, de físico, de computação? O que é hoje? A matemática de nível superior, ela é só algorítmica. O que é isso? É formalismo. Sem o formalismo matemático, não vai levar nada. Quem é que vai ter acesso a essas carreiras de ciência, de tecnologia, quem são? Quem tiver acesso a esse formalismo. Sim. Então, o que eu vou dizer? Eu estou questionando muito. Eu não estou dizendo para 16 anos, eu não quero chegar nesse extremo. Mas eu comecei a questionar essa nossa. Quer dizer, nem tanto virar a vara para cá, nem tanto para cá.
essa nossa ideia de que tudo tem que ser contextualizado, que, não precisa formalizar, nossa sentença, sentença matemática, nem vamos, não importa, essa coisa mais assim, mais lúdica, eu acho que não dá, não está, ela está, eu vou dizer o que que eu acho, ela está em desacordo com esse nosso mundo tecnocientificizado. O último projeto que nós desenvolvemos no nosso grupo se chamou Educação Matemática e Dispositivo de Tecnocientificidade. E esse termo, dispositivo de tecnocientificidade, que foi concebido por uma doutoranda minha, da sua tese de doutorado, Daiane Bocassanta, que é um dispositivo, são linhas de força que fazem com que todos nós desejemos, almejemos e façamos esforço para termos acesso e usarmos a tecnociência. Então, o que que é? O que são isso? São os discursos, são os livros, são os programas, é a ciência sem fronteiras, é todo esse mundo, é tudo isso que nós sintamos, é necessário a tecnociência, mesmo que ela seja acessível e os seus efeitos só para uma minoria. Então, o que está acontecendo? Esse é o mundo de hoje. Nós estamos vivendo a Revolução 5.0. Então, se nós queremos que as crianças das classes populares, as menos privilegiadas, possam ter acesso a essa tecnociência, nós não vamos poder continuar nessa coisa, vamos fazer uma matemática contextualizada, nós temos que endurecer, vocês entendem o que eu quero dizer? Apertar mais. Nós vamos ter que dizer que a matemática é uma matemática, é assim, e lá fora ela se parece, mas ela não é a mesma. Não é o mesmo rigor. Olha, vou dar um outro exemplo. Vamos calcular quantos metros eu preciso de tecido para forrar o sofá. Não é verdade, porque para forrar o sofá tem que ver a inclinação do fio. Isso, o Paul Dowling, em 97, ele escreveu um livro onde ele já fazia análise, que os problemas de matemática eram todos falsos, porque a gente usava os exemplos que não funcionavam. Que se a pessoa fosse pensar bem no exemplo, se perdia. Sim. Tem uns casos curiosos, sabe, Gelsa? Assim, coisas assim, forçadas, assim, artificiais, por vezes muitas coisas propostas na escola, na verdade, são situações grosseiramente adaptadas às ferramentas que foram construídas. Então, você, né? Quer dizer, então, por exemplo, tem um exemplo clássico para o pessoal que está no chat, clássico, aquela história do sujeito que vai dar um chute numa bola de futebol, aí o sujeito dá uma função quadrática cujo gráfico é a trajetória da bola. Aí tem um arco de parábola. Sim. Aí ele dá a expressão algébrica que define a função quadrática. E ele pergunta qual a altura máxima atingida pela bola. Como se alguém que chuta o raio de uma bola tivesse uma ideia de que função é essa, né? E que, na verdade, até para a gente obter essa função, tecnicamente falando, a gente precisaria conhecer a posição da bola em 3 pontos, porque é AX2 mais BX mais C. São 3 parâmetros. Então, 2 vão estar no chão e 1 vai estar no ar. Não tem jeito, é inevitável. Ou seja, para alguém obter tal função, precisaria saber a altura de uma bola. Mas eu dei a função para alguém calcular a altura da bola. Então, a escola está recheada dessas coisas. Maria estava passeando quando ela viu um pedaço de papel amassado no chão. Quando ela abre, um problema de polinômios. Não, olha, Carlos, eu tenho uma situação que eu até escrevi um artigo sobre ele. Esse artigo que está nesse livro, 20 anos depois, eu revi esse artigo.
que era o meu exame de admissão, que o pessoal nem sabe o que é, que era se fazia quando terminava o 5º ano do ensino fundamental, que seria hoje, tinha que se fazer um exame de admissão. Quem não passava nesse exame ficava fora da escola, não ficava, crianças de 10 anos ficavam fora da escola, os pais que se virassem. Então, nesse exame era numa feira, era todo contextualizado. Então, eu vou comprar peras e maçãs, e a pera na banca do fulano era tanto, e a maçã era tanto, e na outra banca era disso, os preços variavam. Aonde eu vou fazer a compra? Eu conto nesse texto que tinha experiência, fazia feira para minha família. Numa feira, eu ia comprar mais barato numa banca e a outra mais barato na outra banca. Não fiz conta nenhuma. Porque numa feira, se tu terminou. E aí, eu mais tarde fui aluna da professora que estava na banca desse concurso, desse exame. E ela disse que isso foi uma polêmica, porque tinha gente que não queria considerar certa a minha resposta, porque eu não tinha feito as contas. Pois é o fim da... Mas então, qual foi o meu mal? Eu pensei que era de verdade, que era para estar na feira. Sim. Mas não era para estar na feira, era para fazer a conta de matemática. Sim. Vocês estão vendo? É a resolução da escola que a escola quer. Mas vocês entendem? Então, quando eu não queria dar nó na cabeça de ninguém, mas eu... Não, mas que nada. Muito... Dá me perdoa. Desata 30. Não, dá um nó, mas desata 30. Gels, deixa eu falar uma coisa aqui. Vamos dar aqui um refresco para Edmar agora descansar um pouquinho, beber uma água ali. Edmar, eu vou pedir licença, desculpe do banner ficar em cima de você, tá? Esse é o livro do Bob Moses, é um livro que a gente falou aqui, aquele Radical Equations. É um livro muito interessante, muito bacana. Tem aqui um livro que eu queria compartilhar, que é um e-book gratuito para todo mundo aqui do programa, todo mundo que está assistindo. Não é esse, é esse aqui. Educação e Tecnociência, é um e-book gratuito. Todo mundo que está assistindo o programa, pega o celular, escaneia, e esse é um livro organizado pela professora Gelsa, e vocês podem ter acesso direto, um e-book gratuito, é só baixar. Muito bacana. Tem um livro que eu queria colocar, que eu queria compartilhar, dando um destaque especial. É um livro que traz, assim, foi organizado pela professora Gelsa e pela professora Fernanda Wanderer, que tem quase que uma coleção de produções dos GPENs, desse grupo que a professora Gelsa coordena. Né? Então, quem quiser ainda conhecer livros da professora Gelsa, como este daqui maravilhoso, clássico, tá? Clássico. Esse aqui, Gelsa, eu vou querer uma assinatura sua quando a gente se encontrar. Primeiro um abraço, depois um autógrafo, tá? Vou botar aqui. E é um livro muito importante, um livro que teve uma... Esse é uma lista de livros que o pessoal pode buscar lá na Amazon. Tá? Na Amazon tem vários livros da professora Gelsa lá. Tá? E eu vou colocar o link do artigo que deu o nome ao programa, eu vou botar na descrição do vídeo que estará no YouTube daqui a pouquinho. Tá bom? Então, isso aí são coisas importantes. Dados os recados, então, novamente, queridos, confirmem a presença nesse endereço aí, www.matematicohumanista.com.br/estou aqui, até às 18h30. Tá? Por favor, confirmem a presença até esse momento. Então, as pessoas, os participantes inscritos no evento que confirmarem a presença receberão o certificado em até 72 horas. Ontem não, no último programa, acabou o programa, o pessoal, cadê meu certificado? Isso é injusto! Quero meu certificado!
Então, queridos, amor, vocês vão receber o certificado de vocês. É porque é muita gente. Na verdade, são milhares de pessoas inscritas. Então, para gerar isso, não é brinquedo, não. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos então. Agora chegou o momento das perguntas. Pessoal do chat. Deixa eu falar uma coisa. Fala. Claro, Gelsa, manda a brasa. O Carlos mostrou esse livro com essa capa, que é uma capa infantiloide horrorosa, que não vou gastar tempo aqui contando ela, mas que tem o número 1, 2, de 2 dedos, 3, o 4 é 4 patas. E esse título aí foi eu tive que ceder na editora, porque era a condição não colocar nenhum nome, nenhum título, nenhuma palavra que tivesse alguma conotação política. Isso foi no ano de 96, etc. e tal, e eu cedi em nome de publicar o livro. Esse livro foi publicado, então, em 96. E eu aí quero fazer só um comentário, porque 10 anos depois, esse livro esgotou, então não tem como comprar, mas 10 anos depois eu tive uma atitude que para mim foi muito boa, muito boa. Eu escrevi esse livro, que se chama Educação Matemática, Culturas e Conhecimento na Luta pela Terra. Então, aqui já tem uma conotação política, que, na verdade, é uma capa que tem muito mais a ver comigo, uma capa lisa, uma capa muito mais discreta, Sim. Por uma outra editora. E esse livro, na verdade, é uma releitura deste primeiro 10 anos depois. Então, o que é esse livro? Eu tomei cada capítulo do primeiro livro e eu tenho ele consta do seguinte: cada capítulo ele tem uma linha de fuga. E nessa linha de fuga eu faço um comentário sobre como é que 10 anos depois eu via aquele capítulo. Incluí um novo capítulo, que era, por exemplo, de gênero, que eu não tinha no primeiro livro. Retirei um capítulo que era sobre a situação da Terra, em termos assim sociológicos, que tinha ficado desatualizado e eu achei que não valia a pena. Foquei mais na educação matemática. Então, eu acho que esse aqui é uma versão... Bom, 2006 já é muito tempo para hoje, mas, de qualquer maneira, eu acho que é um livro que já traz... Ele é mais atual do que esse de 1996. E aí eu comentava com o Carlos, né? Como e aí eu não quero dar nó na cabeça de ninguém, mas eu sou uma pessoa um pouco inquieta, assim, intelectualmente. Quando as coisas já ficam amadurecidas, parece que eu preciso pensar outras coisas, sabe? Eu não gosto muito de me sentar em cima do que eu já pensei e ficar sentada em cima delas, porque eu acho que eu preciso estar viva intelectualmente, eu mesmo me proponho novos desafios, sabe? Porque a vida vai propondo para a gente novos desafios. Vocês vejam o que está acontecendo agora com essa pandemia. Nós estamos aí frente a um novo mundo pior, né? Mais difícil, né? Mais desgraçado para quem está, Sim. para os mais frágeis, né? Então, nós temos desafios muito maiores para dar conta, para pensar outras coisas. Essa história de novo normal, isso aí é só balela, né? Então, Então, agora são novos desafios. Então, é por isso que eu sou um pouco inquieta nesse sentido, sabe? Então, eu não queria dar nó na cabeça de ninguém, mas é assim, a vida, sabe? Não dá para ficar muito assim, eu pensava e ficar pensando. Não, mas isso é bom. Tem uma coisa que eu falo para mim, às vezes, para mim mesmo, toda vez que o chão tá todo certinho,
eu dou um jeito de virar ladeira, sabe? Pois porque... Ou pelo desafio de subir, ou pela inclinação que te faz ir para frente e te deixa inquieto, te deixa... Isso aqui, Gelsa, essa matemática humanista é exatamente a minha inquietude, é a minha ladeira, uma ladeira, né, de produção, né? Muito legal, muito legal. Isso daí que você está falando é maravilhoso. Então, Gelsa, tem um pessoal perguntando aqui o nome desse livro de novo. Deixa eu colocar aqui, esse que você pegou, deixa eu botar de novo. Fala aí para mim o nome. Educação Matemática, Culturas e Conhecimento na Luta pela Terra. Maravilha. Então coloquei aqui rapidinho, tá meio. Escrevi rápido, tá? Desculpe, mas esse é o nome do livro. Tá aí, ó. A editora qual é, Gelson? Essa é da Edunisc. Eu acho que é mais fácil de encontrar até na livraria virtual. Eu nem sei se eles têm, já esgotou, não esgotou. Edunisc. Edunisc, é da editora da Universidade de Santa Cruz. Eu acho que é mais fácil até encontrar na... Tranquilo, já está colocado aí. Maravilha. Tem algumas perguntas. Se o pessoal quiser fazer perguntas, agora é a hora. Agora é a hora do pessoal chegar. Algumas perguntas, deixa eu responder rapidamente aqui sobre questão de certificado. É de horas do evento, isso? Você vai receber um certificado de 2 horas de evento, Adriana. Tá legal? Então, deixa eu tirar esse banner, ok. Deixa eu ver perguntas agora do pessoal. Perguntas para a professora Gelsa. Tem uma pergunta... todos os links que eu coloquei dos livros eu vou colocar nas descrições do vídeo, tá? Olha só, tem a pergunta: matemática vive para todos. Professora Gelsa, na atual conjuntura, a sociedade tem sentado bastante a exclusão digital devido ao ensino remoto. Mas, na sua opinião, a educação em si era acessível a todos? Possuía equidade? Exatamente essa é a questão. Já não tinha equidade e agora ela ficou radicalmente pior. Esse é o nosso drama atual, esse é o nosso drama, e é dramática a situação. Eu quero dizer que eu também eu tenho acompanhado em outros lugares, particularmente no Canadá e na França, a situação está ruim para todo lado. A situação não é, por exemplo, no Canadá, não é que as crianças não tenham computadores, não tenham acesso, mas lá o sindicato dos professores é tão forte. Eu não gosto de falar Canadá em geral, eu vou falar em Vancouver, lá naquele departamento de British Columbia, que é onde está Vancouver, aquele bem lá do oeste. O que acontece? Que o sindicato dos professores não aceitam o sobretrabalho que envolve o ensino remoto. Então, as crianças não estão tendo escola. Não, vocês vejam que a coisa é muito complexa. Hoje eu ainda discutia com uma colega o que está acontecendo com as escolas privadas de Porto Alegre, que os professores estão exauridos. Nós não estamos falando das escolas. Bom, então vocês vejam que a situação é... Bom, agora vamos voltar para as crianças, que uma educação precária das escolas públicas, e agora não tem acesso. Os números, os dados das crianças, eu até fiz uma pesquisa para trazer aqui, eu não vou agora olhar aqui nos meus dados, mas eu ontem pesquisei isso. É um percentual muito grande de crianças que não têm computadores em casa e que não têm celulares e que não têm internet, acesso à internet. Bom, e esse ensino remoto, mesmo nas universidades, isso aí é uma falácia. Então,
o fosso educacional só vai aumentar. Só vai. Então, bom, o Enem foi transferido. Olha a luta que foi para isso. Mas o que. Não, gente, isso é um desastre. É um desastre que não é só brasileiro. As repercussões disso é um ano perdido. Mas não é assim, é um ano mais do que um ano. Porque o que vai acontecer? Estão falando que a nova epidemia, quando terminar essa, vai ser a epidemia da doença mental para as crianças. Porque, bom, e aí não tem médicos suficientes, isso eu li no Le Monde da França, não tem psiquiatras suficientes para darem atendimento para essas crianças que estão confinadas. Então, vocês vejam que essa calamidade que aconteceu, bom, é isso aí, não é a gripe espanhola, é a Covid-19. Então, o fosso educacional é dramático, e o fosso social, realmente, nós temos que estar muito angustiados com isso. Gelsa, tem aqui a pergunta da Marli. Professora Gelsa, alguma indicação de leitura para a etnomatemática na construção civil? Quem fez a Marli? Mas não é uma Marli Marli. Silva de Moraes. Marli. Marli, essa pergunta eu vou te dar uma ótima indicação de leitura. Foi entregue, olha, faz 2 meses. 2 meses foi disponibilizada no site da CAPES, nesse site onde se colocam teses, uma tese de uma aluna minha, que eu orientei, Juliana Menegali, que se chama Educação Matemática. Peraí, deixa eu ver bem o título. Educação Matemática. Não, Jogos de Linguagem Matemáticos na Educação. Ai, que horror! Educação Matemática na Engenharia Civil. Eu depois mando exatamente o nome, mas o que ela examina é a educação matemática na engenharia civil. É uma tese que abre questões muito importantes. Eu até comentei com o Carlos isso. Esse trabalho, na minha opinião, é um trabalho decisivo, é uma virada em termos de tudo que eu conheço em termos de engenharia civil. O trabalho é excelente e traz questões muito, muito, muito importantes. Nesse livro que deve sair até o fim do ano, que se chama Subversões Criativas, tem um capítulo vai ser sobre esse livro, sobre essa tese. Muito, muito interessante. Maravilha. Eu posso te passar depois o nome, entra em contato comigo. Pode botar o meu e-mail, Carlos. Pode botar aí o meu e-mail para quem quiser, tá? Entre em contato comigo. Jogos de linguagem matemáticas na educação e engenharia civil. Eu acho que é isso. Tá. Eu posso colocar aqui. Você quer. Passa seu e-mail para mim, Gelsa, que eu agora. É o meu primeiro nome. Onde é que tu quer que eu escreva aqui? Não, no tudo chat? bem, pode. Sim, pode ser, pode ser. Aí eu copio e coloco aqui. Tem algumas perguntas aqui do pessoal. Olha, pessoal, não encontrou o link de presença? Mônica, fica ligada, Mônica. Eu já botei um Tá, monte eu te mandei de ali, vídeo. tá? Eu te mandei ali. Tá ótimo. Ó. Olha aqui, ó. Vou botar aqui. Perfeito. Então, atenção, pessoal, o e-mail da professora Gelsa. Eu fico às ordens, vocês podem entrar em contato comigo, é um prazer. Eu adoro conversar. Maravilha. Como vocês já viram. É uma delícia. É um papo rico, não acaba nunca. Isso aqui vai ficar até amanhã. Tá todo mundo falando aqui, ó. Para 18 horas, não. Vamos até as 20, vamos até as 20 aqui. Tá todo mundo querendo mais. Tá assim, maravilhoso. Deixa eu colocar aqui, tem algumas perguntas, alguns comentários, na verdade, também. Acredito que o grande desafio para a educação é a desigualdade social.
Ah, sim, tá aqui, olha. Tem uma pergunta da Paula Etiele Schuster, que é: professora Gelsa, como você acha que as tecnologias digitais podem contribuir para o processo de decolonização escolar? Sabe como, Paula? Através de trabalhos como a dissertação da Paula mostrou. A Paula faz um trabalho belíssimo, belíssimo. Estive na banca de mestrado dela e ela, junto com o seu orientador, o Maurício Rosa, eles fazem um trabalho belíssimo, belíssimo, sabe? Junto com, no caso da Paula, com a realidade aumentada, muito interessante, geometria. Eu acho que o trabalho do grupo do Maurício, do qual a Paula trabalha, atua junto na URGS, aqui no Rio Grande do Sul, eu acho que tem muito, realmente, eu vejo que é por aí o caminho. Eu acho que nós temos que, não é o único caminho, obviamente, mas eu acho que uma das possibilidades de nós irmos na direção de superar toda essa situação que vivemos é exatamente por aí, Paulo. Aliás, o trabalho da Paula é excelente, excelente. Fiquei muito, muito feliz de ver o trabalho da Paula, que eu conheço há muitos anos. Foi minha aluna de iniciação científica. Que bacana. Bem-vinda, Paula. Bem-vinda aí à Ah, Matemática eu, Humanista. eu, eu fico muito, muito feliz Ó, de ver alunas que eu vi já, crescer, não é verdade? olha o que acontece. O amor volta. O amor volta. Sempre volta. Porque, Ele sempre não, mas ele volta. nunca sai do coração, nunca sai. É, é isso aí. Ó, pessoal falando que não conseguiu acessar a lista de presença. Pessoal, olha só. Vocês têm que participar. Eu estou botando aqui já há um tempão, olha, www.matematicohumanista.com.br/estou aqui. Vai lá nesse endereço, acessa, coloca o e-mail e enviar, está confirmada a presença. Tá certo? Tá legal? Então não tem erro. Esse é o link daí. Eu vou tirar e vai ficar até as 18h30, tá? Até as 18h30, tá? Então vamos lá. Como combater a exclusão em cursos de licenciatura quando alguns de seus mestres, ainda que trabalhem num curso de formação de professores, não têm sensibilidade aos aspectos sociais dos alunos? Ah, bom, você sabe quem é que pode dar uma boa receita para isso? O Carlos. O Carlos que trabalha. Não, eu estou brincando, mas estou falando sério. Eu acho, eu não trabalho, eu trabalhei 20 anos no Instituto de Matemática. Quando eu comecei com essa história de educação matemática no Instituto de Matemática, diziam assim: ah, lá vem a Gelsa com essas coisas de matemática, e ainda com os pobres do movimento sem terra. Ah, era assim, eu era uma ET. Hoje, eu vou ter que só um minutinho, porque está terminando a bateria do meu, vou ter que me mudar para outro lugar. Hoje, o Instituto de Matemática, onde a Paula fez o seu mestrado, tem um doutorado em educação matemática de muita qualidade. Então, vocês vejam que as coisas mudaram muito. Realmente, ainda há essa grande dificuldade. Isso aí me parece que gradativamente está mudando. Agora, há aquelas pessoas. Isso é um problema. E eu não sei, acho que não tem, vamos dizer assim, não tem remédio para isso. Assim, vamos dar dose de remédio tal e tal. Eu acho que não tem esse remédio. Qual vai ser o remédio? Não sei qual vai ser, não tem. Mas eu É, acho que a tendência é que isso de melhora, porque eu fui testemunha disso, do que aconteceu no Instituto de Matemática da URGS.
Sim, tem uma coisa importante, eu acho que várias coisas que a gente falou, Gelsa, aqui, várias coisas que você falou, você falou do trabalho do Bob, do trabalho do professor, por vezes da incompatibilidade da matemática escolar com a matemática que emerge, assim, é, da contingência, né? De fato, uma coisa que eu acho que vale a pena destacar, que eu acho que junta muito isso tudo, tece uma teia muito boa, é querer saber do outro. Eu acho que isso é fundamental, querer saber do outro, querer estar com o outro, né? E eu diria que essa exclusão dos cursos de licenciatura acontece, na verdade, em todos os cursos, não apenas nos cursos de licenciatura. Professores que, por vezes, são altamente especializados e que assediam moralmente seus estudantes, ofende, chama de burro, fala que não tinha que estar ali. Eu recebo assim, a matemática humanista tem isso como uma frente de ação. Muitas vezes, colegas, estudantes entram em contato comigo. Eu ontem tive uma live, fiquei 1 hora com uma menina que foi assediada moralmente por um professor em sua universidade e ela ia largar o curso por isso. Então foi um papo duro, mas um papo amoroso, e ela conseguiu, e ela está lá, está no jogo ainda. Então, isso para mim é um prazer contribuir. Eu acho que isso que você falou é fundamental. Ao professor, a querer saber do outro, querer conhecer o outro. Isso, se aproximar do outro, é se aproximar da diferença, é aproveitar a diferença como ponto de aproximação, de vinculação, né, do que há de real, né, e não como elementos de manipulação, de afastamento, inclusive de jogos de poder que existem dentro da sala de aula, principalmente de professores que não têm consciência do seu papel, por vezes. Né? Então, Porque eu acho que a matemática se serviu, ela se presta muito para o ser humano se esconder atrás dela. é verdade. Ela se presta muito. Se alguém quer se esconder, ela se presta, porque ela é objetiva. Tu só ficas brincando x para cá, y para lá, sabe? Ela se presta, ela tem uma. Se tu quiseres, ela pode servir de. Ela é fria. Se tu quiseres pensar assim, ela se presta pela sua objetividade. Então, muitas vezes as pessoas escolhem a matemática porque ela não precisa ter, ela não entra em contato com o humano, sabe? Então as pessoas, estou dando assim psicologicamente, é mais fácil para essas pessoas mais duras irem para uma área mais dura. E aí depois os alunos é que pagam o pato, né? Verdade. Ó, tem algumas colocações aqui, vamos lá. Percebo que a interdisciplinaridade já é algo difundido entre as áreas de licenciatura. Porém, acho que com essa pandemia precisamos nos aproximar de mais áreas, como a medicina, economia e psicologia. É uma colocação interessante. Exatamente, Lucas. Eu acho que agora nós estamos até, eu tenho dito, e isso não é uma ideia minha, eu tenho que dizer que não é original minha, tenho visto trabalhar com a ideia de antidisciplinaridade. Não é nem inter nem trans, é a antidisciplinaridade. Quer dizer, Sim, vamos romper as fronteiras, porque as fronteiras estão rompidas efetivamente no mundo aonde o conhecimento está dado, onde o conhecimento funciona, onde o conhecimento está operando. Vocês vejam que nessa epidemia, os, os estatísticos estão ali, eles estão junto com os médicos, junto com os infectologistas, os, os dados que estão sendo analisados, nem aparece quem é o matemático, quem é, mas realmente há uma inter-relação impactante. Então, sim. é uma antidisciplinaridade que está aparecendo. Maravilha. Olha só quem está aqui. Gelsa, que legal. Um beijo para Janete Bolite. Janete, um beijo. Ó, Olha só, Janete, querida. Ah, essa é, essa é um ser humano histórico que contribuiu muitíssimo para a área. E aí são esses seres humanos
que deram à humanidade isso que tu estás interessado, Carlos. Essa mulher é o exemplo do que tu andas buscando dentro da Sim, área da educação matemática, o humanismo que tu andas buscando. Eu quero muito que a Janete participe aqui de um programa. Quero já convidar em público, aberto, a Janete a fazer um programa aqui na Matemática Humanista, quando acabar o seminário, em outubro, novembro. Poxa, olha só, tá falando aqui que ela fica constrangida. Pô, que linda, maravilhosa, sou fã. Olha só que legal, o Bigode já está falando aqui. Vai, Janete, vai, Janete. O Bigode está dando a maior força aí para a Janete vir na Matemática Humanista. O Bigode teve aqui também, foi bom demais. Ó, que lindo, tá muito bom o programa hoje, tá demais, gente, tá bom. Olha, tá quase acabando, tá quase chegando na hora de acabar. A Marli está agradecendo pela oportunidade. Gente, eu falo para vocês o seguinte, hoje a Gelsa começou a falar sobre matemática e educação, e olha, eu falo para você, matemática é meio, não é fim, ela é um meio, e a gente tem que explorar esse meio de uma maneira inclusiva, de uma maneira sensível ao outro, de aproximação do outro, e esse seminário foi feito para isso, para a gente entender a inclusão de uma maneira mais ampla, mais integradora, que envolve não apenas questões fundamentais como o trato, ensino, aprendizagem, avaliação de práticas pedagógicas envolvendo deficientes visuais, surdos, síndrome de Down, autismo, TDAH, enfim. O que eu falo a inclusão ela pode ter um significado mais amplo. E aí a gente quer trazer a inclusão da questão social, entender a inclusão até psicológica, ontológica, filosófica, pessoas que se auto-excluem, né, do contato com a matemática pelo medo, por trauma. Já há um etno, Gelsa, já há um etno, eu diria, um etno de excluídos, de auto-excluídos, pelo pavor que a escola provocou. Muitas pessoas aprenderam a odiar matemática na escola e é um grupo imenso, um grupo carregado de valores equivocados sobre a natureza da matemática e muito aprenderam, assim, receberam essa divulgação na escola, passaram por essa coisa do certo e do errado, do dia e da noite, do 0 ou 1 na prova, esse massacre da matemática escolar. Isso atingiu a autoestima da pessoa, a autorreferência, e a pessoa cortou vínculos. Eu não quero isso para mim, matemática não é para mim. E quando ela fala que matemática não é para mim, ela, por vezes, está sem saber, abrindo mão de viver. Aí tem a história do eixo lá, do eixo do Bob Moses, às vezes. Está perdendo a oportunidade até de ter acesso a situações importantes, a capacidade de lidar com coisas importantes da sua vida, na plenitude que devem ser vividas, né? Então, isso é muito importante. Para mim é um prazer, e receber a Gelsa aqui, poxa, é um momento para mim muito feliz. Eu estou aqui poder compartilhar esse espaço com todo mundo que está aqui assistindo, todo mundo, olha, Gelsa, você é incrível, obrigada pela desconstrução, o nó em minha cabeça foi desfeito, pois eu nunca entendi a história do contexto na vida real. Obrigada. Olha, querido. Tá vendo só? Ó, mulher empoderada, é uma mulher porreta. A Gelsa está 30 anos à frente da turma toda aí. O pessoal está hoje, decolonialidade, educação matemática, a Gelsa está há 30 anos atrás já, mandando brasa nisso daí. Olha que beleza. Olha, Alice, querida amiga, quero muito pesquisar as representações sociais dos alunos do ensino médio com relação à matemática. Olha aí que beleza. Que legal. Olha, parabéns, Matias. André Lunques Conrado, beijo, André. Olha que legal. Ai, aí. Olha lá, olha só. Saudade, olha só. Ó, é preciso coragem para dizer isso tudo. Mas, olha, eu acho que eu e Gelsa, por vezes, a gente é doido, né, Gelsa? A gente fala coisa que não devia falar, não. Não, mas olha só, que
Marcos, Carlos, eu tenho que te agradecer muito por essa oportunidade de encontrar essas pessoas queridas. Muito, quero te agradecer muito. E para mim foi muito bom mesmo ter tido assim esse contato com essas pessoas, que seja assim pelos esses recadinhos. Quero dar um abraço apertado e dizer assim que nessa conversa, se eu passei para vocês esse meu entusiasmo por fazer educação através da matemática, por esse meu entusiasmo pela vida, por construir um mundo melhor, como eu disse, antirracista, anti-homofóbico, anti-xenófobo. Se eu passei esse meu entusiasmo, eu acho que eu fico contente. Muito obrigada, Carlos, para ti, pelo Maravilha, eu que convite. Muito agradeço. obrigada de verdade. Eu agradeço. Olha, já tem muitos professores lá de Olha aí, Matozinhos, está em aí o Minas Marcos Gerais. também. Olha, um abraço para vocês aí, todos em Matozinhos, aí presença em massa aqui na Matemática Humanista, muito legal. Olha, e hoje você é uma grande professora de matemática, olha que beleza. Olha, tanta gente, é coisa demais aqui. Obrigado a todos. A Janete falou que vai mandar um e-mail. Janete, aguarde seu e-mail, senão eu mando e-mail para você vir aqui. Vai ser um prazer imenso, maravilhoso. Pessoal, acho que a gente está chegando na hora de acabar o nosso programa. Eu queria agradecer muito também a Edmara, querida, que fez aí Eu uma. também. Muito Olha, obrigada, Edmar. Muito obrigada. momento Edmar, é silêncio com coração. Show de bola, muito querida, que fez aí esse nosso debate possível e mais inclusivo para outras pessoas. Eu agradeço porque foi uma luta para mim. A matemática humanista é uma maluquice totalmente aberta e gratuita, a gente não tem recurso de lugar nenhum. Então, a Edmar está aqui pelo amor ao projeto e eu fico muito lisonjeado por isso e muito grato a ela também, a professora Gelsa. Então, queridos, é isso. Palavras finais já foi dado para todo mundo. Um beijo. Beijo para todo mundo. Pessoal, Beijo. obrigado. Um grande abraço para todos. Pessoal que está ainda em dúvida sobre a questão do link de presença, é até às 18h30 nesse link aqui embaixo. Tá bom? Então é isso. Pessoal, Gelsa, um beijo, obrigado. Foi Beijo. uma Muito obrigada para lisonjeado, todos. querida. Um Tchau. beijo. Tchau, pessoal, e até a próxima. Tchau. Tchau.